o quanto a graça de Deus é manifesta, o quanto o poder de Deus é manifesto nessas conferências, nesses congressos de homens metodistas da quarta região. William, Amém. Deus abençoe, meu Um irmão. abraço. Deus abençoe. Um abraço. Um beijo aí na família linda por mim, tá bom? Amém. Um abraço, pastor. Família. Antes de você ir embora aí, Miltinho, eu tenho feito reflexões toda segunda, quarta e sexta, às 2h30 da tarde. E segunda e quarta eu falei sobre filhos. Então, vocês que ainda têm filhos aí pequenos, dê uma olhada lá, né? São reflexões curtas. A primeira que ficou um pouquinho grande, porque eu estava muito desejoso de falar sobre isso, mas a segunda tem 8 minutinhos só. E aí dê uma olhada lá, que eu creio que há de, digamos, orientar vocês naquilo que eu expus segundo a Bíblia para a criação dos nossos filhos. Eu já estou um pouquinho grande, né? O William, a gente tem mais ou menos os filhos da mesma idade, mas ainda temos um aí pré-adolescente e adolescente, né? Então dê uma olhada lá, tá bom? Mas, pastor, deixa aí o... Está no meu canal. Qual que é o canal? Rogério do Amaral, no meu canal. Ah, glória a Deus. Está no Instagram também ou só no YouTube, pastor? Só no YouTube. O meu Instagram mesmo, né, pessoal, que é outro, eu estou barrado nele tem uns 5 meses e até hoje eu não sei porque eu estou barrado, mas não consigo fazer live lá. Deus sabe todas as coisas. William, obrigado, irmão. Fica na paz. Um abraço. Fica na paz. Esse William é fenomenal, pastor. Quando eu conheci esse homem de Deus pessoalmente aqui, é realmente cheio da unção, cheio da presença. Diferenciado. Pastor, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Estamos aí não ansiosos para ouvir o que Deus tem para falar através da vida do Senhor, mas sim entusiasmados, vamos mudar a palavra, entusiasmados para ouvir o que Deus vai falar através da vida do Senhor. Muito obrigado. William, meu irmão, não tem como agradecer por tanto amor que você tem dedicado à nossa vida, ao nosso projeto. O William é um parceirão mesmo. Assim como o Edson agora pegou aí na ponta da corda comigo, né? Estamos juntos aí, nessa caminhada até o céu, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Tira o microfone. Amém, amados. Hoje, assim, né? Você falou que a gente tem um limite, né? Tá tendo um limite aí para gravação. Pastor. E eu também. Só um minutinho. Os 2 últimos passou. Os 2 últimos passou o tempo. Então, pode mandar ver do jeito que Deus colocou no seu coração, só faz. Se cortar, a gente volta na segunda parte. Não tem problema, não. Fica à vontade. Tá bom. Mas a minha esposa, ela tá vindo do Rio. Quer dizer, na verdade, já veio. E aqui em Presidente Kennedy nós temos uma peculiaridade. Isto é, a gente tem dificuldade de ônibus. E aí ela chegou 5 e pouca da manhã. Chegou mais cedo no ônibus vindo do Rio, porque ela foi dar uma assistência à minha sogra, que está enferma, e eu não pude buscá-la, porque ela não me falou o horário que chegaria, eu já tinha esse compromisso aqui com vocês, né? Aí ela está lá, até agora ainda não chegou, porque o pessoal do táxi está cobrando quase R$200 para trazê-la, né? Então ela está esperando lá para ver se vem no ônibus, o primeiro ônibus eu acho que é 7 horas da manhã, mas eu não podia deixar aqui vocês, né, em falta dentro daquilo que a gente já tinha coordenado. Amados, vamos ler Atos 17, e eu faço um pedido, né, porque muitas das vezes aquilo, eu lembro da primeira vez que eu participei aqui, com essa alegria, né, me sentindo honrado pelo convite do irmão Miltinho, até porque a gente só se conhece ainda, né, pelas redes sociais, né, Miltinho? E espero lá no Congresso dos Homens nos conhecermos pessoalmente. E eu lembro que o Milton falou que era uma mensagem bem diferenciada, né? Não sei se o irmão lembra disso. E então, às vezes acontece isso, né? Eu falar um pouco, me perdoa a expressão, que parece que é meio fora da caixinha que a gente está acostumado da religião. E eu creio que hoje vai ser algo meio semelhante. Então, eu não vou tentar não falar muito para que a gente entenda, para que não fique muita informação, mas desejo muito que a gente preste atenção.
Atos 17, do verso 1 até o verso 9. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos, não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não os achando, trouxeram a Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Alvoroçaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jasão e dos demais, os soltaram. Como o William já orou, por esse tempo da mensagem, eu quero tentar nos fazer pensar sobre o Evangelho. Vou pegar alguns pontos para nós não ficarmos não ficarmos cansativos. Então, vou começar pela nossa vida enquanto metodistas. Nós vamos lembrar que o metodismo ele nasce, de fato, na caminhada da pregação de John Wesley, os seus irmãos e os demais, no meio do povo, no meio da vida, como eu costumo dizer, na vida como ela é, pregando nas praças, pregando em Minas, indo ao encontro, a paz, não, que alegria, indo ao encontro das pessoas na vida como a vida é. E isso acontece porque devido, entre alguns detalhes, devido à pregação de John Wesley dentro da igreja, dentro da congregação, dentro do templo, após ele ter a experiência do coração, que a gente chama do coração aquecido, as mensagens dele não eram tão agradáveis à instituição. E por causa disso ele teve que ir para o lado de fora, e é onde ele disse: o mundo é minha paróquia. E a gente, quem gosta de estudar os avivamentos, vão ver que todas as experiências verdadeiras com Cristo, transformadoras, elas impulsionaram o homem, o ser humano cristão, a viver Cristo na vida. E com esse desejo ardente de formar Jesus em outros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que, reconciliados com Cristo, nos tornamos instrumentos de reconciliação. E talvez você ainda não entenda, pastor, isso que o senhor está dizendo com a passagem de Atos 17 que o senhor leu, não se encaixa muito. E eu vou explicar. Hoje nós vivemos um tempo que, quando alguém se converte, nós fazemos questão de mostrar para esse alguém o que é a instituição, o que é a denominação, a placa da igreja, para onde essa pessoa está agora se achegando, onde ela está agora vindo participar. E nós começamos a ensinar para essas pessoas aquilo que pode, o que não pode. Nós começamos a ensinar para elas sobre a liturgia, e nós, enquanto líderes, enquanto pastores, temos meu irmão, meu amigo, com uma saudade tremenda, aí o João, que está aqui conosco, Nilton, que agora está no seminário, e nós começamos a fazer com que essas pessoas participem desse meio, e a gente fica preocupado com a liturgia. Não, por favor, entenda, não estou falando mal disso, daqui a pouco vocês vão me entender. Com a liturgia, com o cântico, quantos cânticos serão, qual o tempo para cada música, qual o tempo de culto, e se o som é aquele som favorável mesmo. A gente começa a ensinar tudo isso
para as pessoas e isso começa a nos envolver. E a gente começa a ser cristão da denominação, cristão da liturgia, cristão da religiosidade. E às vezes nós temos pessoas que estão 10, 15, 20 anos dentro desse ambiente, dentro dessa comunidade da religião, a comunidade denominacional, que nunca tiveram de fato um encontro verdadeiro com Cristo, que ainda não entenderam realmente quem é Jesus. E por não entenderem realmente quem é Jesus, não entendem o seu chamado como cristão, não entendem o que é de fato ser igreja, e por causa disso acabam nunca amadurecendo e nunca gerando filhos, nunca tendo o ardor no coração de alcançar o perdido. Todavia, sabe tudo sobre como funciona pelo lado de dentro, sabe tudo sobre ministério, sobre sociedade, sabe tudo sobre cânones, falando da gente enquanto metodista, mas não sabe ainda praticamente nada de fato do reino. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que o caminho sempre foi diferente. Primeiro se conhece a Cristo. Nós vamos ver Jesus caminhando 3 anos com os discípulos. Na vida como ela é, eu estou fazendo um curso que ele termina hoje, e um dos palestrantes do curso, na minha humildade, na minha pequenez, eu discordei dele, que ele vai comentar que em relação a ser cristão, a gente tem que pegar já as pessoas e colocarem para trabalhar, e ele dizia que Jesus Cristo investiu mais tempo fazendo a obra. E eu discordo dele que quando a gente vai ver Cristo, ele demora mais tempo ensinando. O que a gente vai ler nos evangelhos é praticamente o tempo todo Jesus ensinando. A gente tem como uma grande marca o sermão da montanha. A gente tem as parábolas que sempre são instruções do Senhor Jesus. Jesus, ele chega a ser dito sobre ele que ninguém nunca ensinou como ele ensinou, que ensinava como autoridade. Porque é o tempo todo Jesus mostrando quem é o Pai, quem é Ele, quem é o Espírito. É o tempo todo Jesus mostrando que a gente sabendo quem é o Pai, quem é Ele, quem é o Espírito, a gente vai saber como representá-lo na vida, porque Ele nos criou para sermos instrumentos dele nessa vida. Como você bem falou antes, nós temos uma Canaã celestial. Na verdade, nós viemos de Deus, fomos inseridos no mundo pecaminoso e Deus veio nos resgatar para nos santificar e também para fazer com que nos tornemos quem Ele sonhou, para que um dia nós voltemos para casa. Quando a gente fala do céu, na verdade nós somos dos céus. A Bíblia fala que nós somos peregrinos em terra estranha, isto é, não somos daqui. Então, Jesus ele fica o tempo todo fazendo com que as pessoas conheçam quem Ele é. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. E Ele começa a dizer, eu sou o irmão mais velho, vocês são os meus irmãos, eu sou o primogênito, mas vocês são filhos do mesmo Pai. E vocês têm que saber quem é o Pai, vocês têm que saber quem é o Espírito, vocês têm que saber quem sou eu. Em Mateus 16, ele vai perguntar, quem dizem que eu sou? Então, é o tempo todo Jesus caminhando durante 3 anos, que crendo nele, eles fariam coisas iguais e maiores, para mostrar para aqueles homens que crendo em Jesus, sabendo de fato quem é Jesus, eles não vão temer mais coisa nenhuma. Eles não vão estar preocupados com mais nada, porque eles vão saber que Cristo é o Messias, que Cristo significa isso, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. Eles vão saber que o Espírito que foi dado é o próprio Deus habitando neles, é Espírito de poder, a ponto de que quando ele morre, há uma dúvida ainda paira. A gente encontra em Lucas 24, 13,
que o pessoal no caminho de Emaús, 2 discípulos, achavam que tudo havia terminado, estão conversando com Cristo, mas a mente ainda era meramente humana, ainda não estava vivo dentro deles, de que Jesus estava cumprindo o propósito, que morreria e ressuscitaria como ele mesmo havia dito. E a gente vai ver que depois da ressurreição ele vai aparecer aos 11, a ponto de que depois tem o segundo momento que Tomé tem que tocar, né? Ele fala, toque em mim. Mas quando ele chega lá em João, ele vai falar para os 11, a Bíblia diz que ele sopra do Espírito. E esses homens que ainda tinham dúvida de quem ele era e estavam escondidos numa casa, a casa trancada, esses homens ficam sem medo nenhum, porque eles sabem agora quem é Cristo. E sabendo quem é Cristo, eles vão para o mundo, eles vão para a vida para pregar o Evangelho, para declarar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus encarnado, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus veio para não somente nos salvar, mas para nos transformar à sua imagem e semelhança, a fim de que nós cumpramos o projeto que Deus confiou a nós. Amém, amados? Entendido até aí? E aí, depois que esses homens sabem de fato quem é Cristo, sabem de verdade quem Ele é, eles vão escrever o que a gente tem aqui, a história da manifestação de Deus através da sua igreja, através dos seus discípulos, que é um livro que a gente lê como Atos dos Apóstolos. Nesse caminho, a gente vai encontrar em Atos 9 aquele que era perseguidor, porque não conhecia de fato quem era Jesus. Tem um encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco, que é o Saulo, e se transforma uma vez mais, em mais um, na verdade, desses que vão sair pela vida anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele conheceu a Cristo, ele sabe quem é Cristo, e sabendo quem é Cristo, ele sabe que há um projeto de Deus na vida dele, para fazer com que outros mais saibam quem é Cristo. E agora preste atenção, nada disso tem a ver com religião, nada disso tem a ver com placas. Nós vamos ver que Paulo, que é esse que a gente está lendo aqui sobre ele e Silas, que chegam aqui em Tessalônica, a gente vai ver que Paulo, à medida que o povo vai se convertendo, ele sente a necessidade de organizar aquilo como comunidade, de instruir aquilo que eles não sabem, como em 1 Coríntios 12 até 14, ele vai instruir sobre dons, onde ele vai instruir em todas as cartas o comportamento que um cristão deve ter, naquilo que o cristão tem que se agarrar, como ele vai falar do fruto do Espírito, como ele vai falar sobre ser cheio do Espírito, mas você vai ver que a preocupação de Paulo é essa edificação, a fim de que esta comunidade ela viva nessa fé que um dia ela abraçou, que é Jesus Cristo. Mas olha como que é a dinâmica. Primeiro se conhece a Cristo. Conhecendo a Cristo, vive Cristo pregando que Cristo é o Senhor. Depois que se torna a comunidade, depois que se torna, no nosso caso, a placa da igreja, a denominação. Só que o que é primazia é conhecer a Jesus. A primazia é saber de fato quem é Jesus. É ouvir de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir. É olhar para o caráter de Jesus e querer ser semelhante, como tem uma canção de Cláudio Claro, né? Semelhante ao Filho do Homem, semelhante a Jesus. É por isso que Jesus vai dizer, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É por isso que Paulo disse, olha, tu estás me vendo como eu imito a Cristo, como eu quero ser como Cristo. Faça a mesma coisa, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Me imite, buscar a Cristo, a ser como Ele. E aí, entendendo isso, a vida, ela se torna o lugar onde a gente vai transbordar o caráter de Cristo, a graça de Cristo, a glória de Cristo, o amor que há em Cristo Jesus. É na vida, é no relacionamento, é no contato.
Isso, amado, serve tanto para dentro como para fora, principalmente para fora como para dentro. Porque quando a gente vai ver as orientações de Paulo em relação à comunidade de fé, ele vai dizer para amarmos uns aos outros, para suportarmos uns aos outros, que devemos perdoar uns aos outros, que devemos ajudar uns aos outros, que devemos edificar uns aos outros, que devemos suprir a necessidade uns dos outros. Quando a gente vai para os dons, Paulo explicando, ele vai ver que o dom é sempre para suprir a carência do outro, é sempre para abençoar o outro. Os talentos são de iguais maneira, não tem a ver para ninguém se destacar, não tem a ver para ninguém receber glórias humanas, que uma vez em João, Jesus vai falar para os discípulos: por que procurais a glória que são dos homens? Antes tem que buscar as glórias que são de Deus, que são do Pai. A comunidade, quando alguém chega, se alguém tem que conhecer a Cristo. E normalmente o que a gente faz não é ensinar as pessoas a conhecer a Cristo. A gente ensina pessoas a ter os encontros que muitas das vezes são místicos. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. A gente às vezes vai para um encontro, vai para um culto, quando eu digo encontro dos irmãos da igreja, a gente vai para se arrepiar, a gente vai com aquela mentalidade assim: eu vim buscar a minha bênção, não tem a ver mais orar, eu vim para a minha família, eu vim para estar junto com a minha família, para viver em comunhão, adorando, cultuando, prestando culto a Deus. Eu vim para ver aquilo que eu posso ser útil na vida do meu irmão, e o irmão pode ser útil na minha vida, para que saiamos daqui todos fortalecidos, edificados, e vamos lá para fora, para poder contagiar esse povo. Aqui onde nós lemos, a fala é o seguinte: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Preste atenção nisso. Ali não tinha internet, não tinha Uber, não tinha passeata, carreata, não tinha desfile, né, como a gente faz, não tinha marcha para Jesus. Mas está dizendo que esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. No versículo 6, mas não os achando, trouxeram a Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E preste atenção, não está chegando aqui uma placa, não está chegando aqui um movimento como parte de uma agenda de uma igreja. Não, amado. Está chegando ali um povo que conheceu a Cristo. E olha que não tem muita gente, não. Né? É Paulo, Silas e deveria ter aí mais uma meia dúzia, quem sabe, que chegaram, foram para a sinagoga, foram no meio do povo e começaram a pregar que esse que morreu e ressuscitou, esse Jesus, é o Cristo, que convinha que ele padecesse, como está lá em Isaías 53, que agradou ao Pai moê-lo. E esses homens que ali se convertem, depois Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses, porque ali se formou uma igreja, porque quando Paulo, Silas e o pessoal chegou ali, alvoroçou aquele lugar. Preste atenção, por favor, com carinho eu digo isso, com temor e tremor. Normalmente a gente alvoroça quando a gente está dentro de uma placa de denominação. A gente alvoroça com alguns moveres que são de Deus, outros moveres que são forçações humanas, mas é sempre ali para dentro. E aí a gente vai ensinando a esse povo a venha para ser abençoado. A Rita, né, o William está aí, o João, já me ouviram algumas vezes dizer o que eu vou dizer agora, que está em Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. A Bíblia vai dizer que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A Bíblia ela vai dizer, eu enfatizo sempre isso, porque parece que o povo não entendeu isso, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero com todo carinho, Tim, né? Quando teve uma fala que
a gente luta contra o nosso adversário, que de fato ele é o nosso inimigo, mas essa luta, na verdade, a gente já venceu, porque o Senhor nos deu toda a autoridade contra o adversário. A nossa maior luta é contra a gente mesmo, é contra o nosso eu, é contra a nossa vaidade, é contra o nosso ego, é contra a nossa soberba, é contra a nossa falta de obediência a Deus, a essa fé que não nos faz crer totalmente em Deus e nos entregarmos completamente a Ele, para dizer, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, e como diz o Salmo 139, a minha vida é um projeto do Senhor, então cumpra o seu querer, independentemente da situação, das circunstâncias, do que eu vou viver, como foi a vida de João Batista, como foi a vida de Jó e tantos outros, os discípulos que morreram, todos, exceto João, assassinado. Senhor, minha vida é tua, cumpra o teu querer. Mas porque a gente não entendeu isso, a gente faz encontros, reuniões para ser abençoado, porque a gente não entendeu o que já é. Há um Espírito de Deus que habita em mim, habita em ti, Nilton. Habita e vai nos conduzir, se nós nos rendermos a Ele, vai nos conduzir até o nosso suspiro aqui, a nova Jerusalém, a nova Canaã, aos novos céus. Mas enquanto aqui estivermos, quem a gente tem que conhecer é quem é Cristo. A nossa conversão tem que ser a Jesus. A comunidade, ela não pode ser o fim. Quando eu digo comunidade, não estou falando dos encontros da igreja, do encontro da igreja, do encontro dos salvos, não. Estou falando de placa da igreja, eu estou falando da institucionalização. Ela nunca pode ser o fim em si mesmo, e ela nem pode ser o começo. O começo é Cristo. Nós vamos ver, nós temos um monte de pregações que Cristo só aparece para dizer que Ele vai te abençoar. Por quê? Porque a pregação tem a ver com fazer com que o pessoal saia dali satisfeito e felizes com a bênção que ela foi buscar. Esses dias eu pregando na igreja, eu falei, mas Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não morreu. Agora pastor, nós acabamos de orar aqui quando o senhor estava entrando, tá bom? Para que Deus continue falando nos nossos corações. Fique à vontade. Tá, então eu vou tentar concluir, né? Desculpa aí por não ter me atentado para o tempo. Não, pastor. Mas o que eu... É porque tem vezes que passa realmente, tem vezes que não. Com o senhor não quis passar, mas está na bênção. Vamos em duas partes, 2 dias. Coloco a primeira parte hoje, a segunda parte coloco amanhã. Deus sabe todas as coisas. Então, o que eu quero que a gente entenda é que o chamado do Senhor é para que a gente conheça Cristo. Conhecendo a Cristo, como Ele disse em Mateus 28, nós seremos discípulos para fazer discípulo. E a gente preocupado com números e essa inclinação que a gente tem hoje de uma cobrança da gente dizer que a gente tem algum sucesso pelo número de pessoas que adentram no templo onde a gente está, no número de pessoas que estão na denominação. Nós temos ensinado mais o que era a denominação, a gente tem ensinado mais a necessidade, até mesmo a responsabilidade da pessoa estar junta naquele lugar, porque isso vai mostrar que a pessoa, o líder, o pastor, a denominação, é algo de sucesso, é alguém de sucesso, porque tem muita gente, e a gente tem visto pela pesquisa que o número de ditos cristãos é enorme, mas a gente não tem alvoroçado a cidade, o bairro onde a gente está inserido, alvoroçado no sentido de fazer as pessoas entenderem quem é Jesus, alvoroçado no sentido do caráter de Cristo ser formado nas pessoas, alvoroçado no sentido das pessoas não temerem mais nada, como aqui que entraram na casa de Jasão e o levaram preso, como Paulo foi preso, chicoteado tantas outras vezes. A gente tem tido tanta dificuldade de formar Jesus nos outros, a ponto de que a gente hoje tem estratégias para fazer discípulos, enquanto que o discípulo ele é feito quando ele conhece a Cristo.
A Bíblia, eu costumo dizer, a Bíblia e Jesus nos bastam. Eles são suficientes para nós conhecermos a Cristo e nos tornarmos discípulos de Jesus. Mas a gente ensina muita cartilha, e cartilha normalmente denominacional. A gente ensina muito as regras de um lugar onde a gente está inserido. E é muito fácil, amado, a gente se converter ao ambiente. Porque normalmente o ambiente ele tem lugares, tem setores que a gente se encaixa, que a gente gosta de estar. E a conversão a Cristo, ela vai gerar em nós transformação. E não é transformação somente de comportamento, do que eu fazia e deixava de fazer. É transformação no sentido de viver para Cristo, de morrer para Cristo. E vivendo para Cristo e morrendo para Cristo, eu vou viver para o meu próximo. Eu vou morrer para que Cristo seja formado no meu próximo. Isso é tão sério que 1 Coríntios 13 chega a dizer que se você pode até morrer em prol de alguém, mas que se não tiver amor, de nada adianta. Então não é questão de fazer e deixar de fazer, é questão de Cristo ter sido formado em nós e nós estarmos sendo formados em Cristo. E isso não vai acontecer se a gente não ensinar quem é Jesus para as pessoas. Isso não vai acontecer se nós não quisermos conhecer de fato que é Cristo e amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, nossa força, nossa alma, nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. E a gente está na contramão. A gente quer ensinar primeiro o que era a instituição, a placa, para depois achar que fazer a obra é ter as inúmeras atividades que são válidas, que são boas. A liturgia ela tem que ser levada a sério para que não crie-se heresia. E aí a gente vai fazer um monte de mover dentro, atividade que vira ativismo, para depois, quem sabe, a gente conhecer o Cristo bíblico. Eu participando do podcast uma vez, eu falei, já falei isso, o William sabe disso, já falei isso, os Jesuses que nós criamos. Cada um tem um Jesus, cada um vai pintar um Jesus. É o Jesus do poder, é o Jesus que abre portas de emprego, é o Jesus que é todo poderoso, é o Jesus que cura, é o Jesus que restaura a família, é o Jesus que consola. Cada um vai buscar o Jesus que lhe interessa, que atenda à necessidade do coração. Só que, na verdade, Jesus é tudo isso, mas ele é muito mais. E esse Jesus que nos chamou para vivermos segundo ele, nos enviou como o Pai o enviou, que deseja que sejamos luz do mundo e sal da terra, que entendamos que vamos ser perseguidos, caluniados, muitas das vezes presos, mortos, se vivermos de fato alvoraçando o mundo, não colocando as coisas, o coração nas coisas desse mundo, mas colocando o nosso coração nos céus. Por isso que se acumula tesouro nos céus. E é por isso que perdão, amor, misericórdia, graça é característica daqueles que de fato encontraram Jesus, sabem quem é Jesus e estão sendo formados em Jesus, deixando Jesus nos formar. E essas coisas, elas deixam de ser algo secundário, terciário. Isso vira marca. E quando isso é marca de um verdadeiro cristão, porque um verdadeiro cristão tem essas marcas, a gente vai chegar nos lugares e vai alvoroçar. Porque a gente vai levar o caráter, a graça, a glória de Cristo. Mas a gente vai querer anunciar também que para estar em Jesus tem que ter uma vida de santidade, tem que se arrepender dos pecados, tem que adorar somente a Cristo, somente a Cristo, somente a Cristo. A nada mais e a ninguém mais. Então, meu desejo, finalizando, lamentando porque não consegui finalizar no tempo oportuno, é que a gente entenda que a gente tem que voltar ao Evangelho. A gente tem que voltar às origens, e inclusive a origem do metodismo, que é o nosso caso, é assim, o encontro com Cristo, que a gente chama de coração aquecido, que gera um novo nascimento, depois levando Cristo para que as pessoas encontrem Cristo através de nós, e aí as comunidades vão acontecendo. É por isso que eu não vou lembrar direito a frase. John Wesley
falou que o medo dele não era que o metodismo acabasse, mas que virasse uma seita, uma fé morta, uma religião morta, alguma coisa assim. E eu desejo muito que nós voltemos ao princípio de tudo. E não é assim que a música fala: encontrar-me contigo, Senhor, rever os conceitos e os valores. Eu desejo, em nome de Jesus, que de alguma maneira eu possa ter sido um instrumento para alcançar a vida das pessoas e que a gente receba isso à luz da palavra, porque, como eu disse no comecinho, eu sei que isso é meio na contramão de tudo que a gente vive, de tudo que a gente crê nesse evangelho que tem sido ao contrário, de trás para frente. Niltinho, William, obrigado aí pelo esse carinho, me perdoe aí, tá bom? E obrigado por me convidar, obrigado por confiar, eu fazer parte aí do seu programa, estar aqui falando de Jesus, falando daquilo que eu creio, falando daquilo que me move. O pessoal que está aí sabe, que me conhece, sabe quem eu sou. Sou imperfeito, mas que eu amo demais esse Cristo e entendo que aquilo que Jesus ensinou e falou, isso é inegociável, é imutável, independentemente de que qualquer homem, qualquer instituição possa dizer. E a história do Evangelho, a história da Igreja do Senhor na Terra, me mostra isso que eu estou tentando compartilhar com vocês nessa manhã. Obrigado, tá, meu amigo? E aí o convite, né, gente? Eu tenho um canal, né, Rogério do Amaral, e ele tem lá as reflexões, estudos, pregações. Tenho procurado escrever uma reflexão todos os dias no meu Instagram, né, oficial, e também no Facebook. Puderem, visite lá, se inscreva, curta, siga. Um beijão aí, gente. Obrigado, tá? Ainda vou correr para buscar a esposa. Obrigado, pastor. Nós que agradecemos ao Senhor, mas não podemos terminar sem que o Senhor ore pelas nossas vidas, né? Que o Senhor nos apresente aí. Talvez esse irmão, essa irmã está aí do outro lado, né? E talvez até afastada mesmo dos caminhos do Senhor. Talvez foi ferida dentro da igreja, dentro do lugar onde frequentava. Que o Senhor possa estar orando para que essas pessoas possam voltar, né? Como diz o Senhor mesmo aí na canção, né? Voltar ao início de tudo, né? Voltar ao primeiro amor. É algo que eu tenho pedido muito a Deus, sabe? Que eu possa realmente voltar a ser a ter o coração pegando fogo por Jesus. Eu tenho buscado isso, ter o coração pegando fogo, não apenas ir a um templo por ritual, mas como o Senhor bem disse aí, e com o coração pegando fogo, para pegar mais brasa e para levar essa brasa também para as pessoas que estão do lado que ainda estão do lado de fora. O senhor ora por nós, pastor? Vamos orar? Senhor, não é por muito falar, mas é pela ação do Espírito Santo e é pela nossa rendição ao Espírito Santo, a voz da verdade que é Cristo em nós, que é a revelação da Tua palavra. E o meu desejo, Senhor Deus, é que todas as barreiras sejam derrubadas nesse momento, em cada coração, a fim de que a Tua palavra ela entre mesmo como espada, Senhor Deus, que esmiuça, que divide, a fim de que, Senhor Deus, aquilo que é de Ti permaneça e cresça e seja acrescentado em cada coração, e aquilo que não é, seja retirado, todo engano, todo entendimento, Senhor Deus, que foi tortuoso no coração, na mente do meu irmão, da minha irmã, daqueles que nos ouvem, sejam retirados agora, e a Tua palavra, que é a luz, ela vem iluminar, ela vem tirar as escamas dos olhos, a fim de que, Senhor, as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, que a salvação só há em Cristo, e fomos chamados para viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém. E assim sendo, fomos chamados para abençoarmos ao nosso próximo, amém, para revelar ao próximo.
Meu Senhor, que o Senhor Jesus seja formado em nós a cada dia. Que possamos, Senhor, ter uma vida como orava Paulo, de sermos achados em Cristo. Ministra em cada coração aquilo que eu não alcancei. Meu Senhor da glória, que a sua, Senhor Deus, salvação alcance as vidas, que a restauração, o renovo que somente o Espírito Santo dá, seja uma realidade sobre aqueles que nos ouvem agora e que nos ouvirão posteriormente. Ó Deus da glória, eu te agradeço pela vida do Nilton, por essa obra, nesse coração em querer fazer o Senhor conhecido, o Evangelho propagado, supra as necessidades do seu filho, da sua casa, do seu garoto. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça, que ele sempre possa se alegrar em Ti, Senhor, e que Teu bálsamo seja sobre ele, sobre a sua casa. Muito obrigado pela vida do William e por, Senhor Deus, esse coração que o William tem de poder estar sempre que solicitado fazendo a sua obra, mas que a cada dia o Evangelho seja visto na vida do William, que ele possa, no dia a dia da vida dele, exalar o seu bom perfume, alcança a sua casa para milagre, para restauração, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um que esteve aqui conosco e aqueles que hão de estar quando ouvirem assistir esse vídeo depois. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Vai com Deus lá buscar a sua esposa, a sua sogra. Que Deus possa continuar abençoando a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, amados. Deus abençoe. Beijão, Rita, William. Beijo aí no povo. Fica na paz. E esse foi o nosso programa.